Gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí de onde você tá, que hora você tá assistindo, né? Então, bora lá? Hoje nós vamos falar das dúvidas aí do grupo, do pessoal que vai começar a fazer o desafio com a gente, galera do Instagram. Quem pode fazer, quem pode participar do desafio Nutri? Quem tem Instagram, que vai acompanhar e vai olhar as regras que a gente vai colocando aí e vai participar com a gente, beleza? Então, gente, como é que surgiu? Deixa eu ir falando aqui só sobre o desafio primeiro, depois eu tiro as dúvidas para o pessoal já chegando, tá bom? Hello, boa tarde. Pô, people. Gente, seguinte, esse desafio foi assim. Há 2 anos atrás eu tinha comprado o livro Holy 30 e falei assim: eu vou fazer esse negócio, vou chamar minha irmã para fazer comigo e minha mãe. Aí eu abri um grupo no WhatsApp, nós três. Falei: vamos fazer um desafio aqui, nós três e tal. Vamos fazer essa dieta. Aí mandei as regras. Falei assim: olha, tem que fazer isso, tem que evitar aquilo, tem que não sei o quê. Aí minha irmã: pô, legal, hein? Por que você não joga isso na internet? Aí eu falei: boa. Isso era tipo assim, num domingo. Aí eu falei: meu Deus, será que dá tempo? Aí eu falei: vou jogar as regras hoje pra amanhã a gente já começar e aí vamos ver o que que vai dar. E aí foi assim que surgiu. Aí comecei a enviar as regras no Instagram, publicando. Na época o marido não me ajudava, porque hoje ele me ajuda em tudo, né? Nos grupos de emagrecimento, agendamento, palestra, blog, tudo ele ajuda. Mas aí na época eu tava sozinha, ele não tava podendo me ajudar, ele tava com empresa e tal. Aí eu falei assim: vou lançar esse negócio. E aí, detalhe, uma coisa que eu não faço mais, mas a doida aqui bateu com a cabeça na época e resolveu abrir no WhatsApp para quem conseguisse entrar. Eu não imaginava que ia dar tanta gente fazendo o desafio. É, quem quisesse entrar, eu adicionava no WhatsApp. O WhatsApp lotou, eu não sabia nem que tinha capacidade máxima. Foi aí que eu fui descobrir que o WhatsApp tinha capacidade máxima, essas coisas. Enfim, cara, eu fiquei doidinha com quase 256 pessoas. E assim, o pessoal: por favor, me adiciona. Eu falei: gente, não dá mais, lotou. Não, mas pelo amor de Deus. Aí saía um, eu já ia, adicionava o outro. Aí saía um, daí eu adicionava outro, porque tem gente que não tem paciência com o grupo, tem gente que pede pra entrar e depois desiste, né? E mó trabalheira, porque pra você adicionar uma pessoa no WhatsApp, você tem que cadastrar ela, né? Aí no telefone, então eu adicionei aquele monte de gente e eu não sabia o sobrenome das pessoas. Eu ia botando assim: Elaine, desafio, Elaine 2, desafio, quando entrava uma segunda Elaine, Elaine 3, desafio, e aí fui cadastrando a galera assim. E aí é que muita gente, foi bem bacana. No final, assim, no começo foi doideira. Na época eu tava fazendo meu primeiro curso de coaching, tem 2 anos isso. E foi em outubro, se eu não me engano, outubro ou novembro. E aí eu tava fazendo meu primeiro curso de coaching, gente. E o final de semana que eu lancei o negócio foi o final de semana do curso. Então eu tinha que ficar no curso, na hora que dava intervalo que eu ia responder as perguntas, um monte de gente já tava interagindo, aquela confusão toda, muito doideira. Mas foi massa. Dali né, gostei muito de ter ajudado várias pessoas, um monte de gente teve resultado maravilhoso. E aí que eu resolvi criar meus grupos de emagrecimento. Foi a partir de um desafio assim. Então agora tá fazendo 2 anos o meu primeiro desafio na internet. E aí resolvemos fazer novamente. Marido que falou: vamos fazer, vamos fazer. Eu falei: ai meu Deus, vamos embora, né? Vamos fazer, vamos ver o que vai dar. Teve um que eu lancei um tempo atrás, que era só do açúcar. Mas enfim, nessa versão que eu tô fazendo agora, é a segunda vez na minha vida de 30 dias. E depois de 2 anos que eu lancei a primeira vez, tá bom? Então, vamos tirar a dúvida da galera que vai participar. Ó, o desafio começa amanhã, tá? Ele é baseado na Holy 30, que também é a mesma coisa que paleolítica, que também é a mesma coisa que bicho e planta, tá? Assim,
qual é a intenção desse desafio da gente restringir algumas coisas? Bom, eu acredito que a maior parte das vezes que você chega para uma pessoa e fala assim, olha, agora nós vamos só comer quando a gente tem fome e só vai fazer refeição. Tipo, só tem carne, verduras, legumes e frutas. Ela diminui muito o beliscar. Por quê? Porque você não tem... Vou tirar adoçante, eu vou explicar tudo, tá? Você diminui muito o beliscar dessa pessoa, porque muitas vezes ela tem hábito de lanchar, ela tem hábito de comer coisas porque são gostosas e não porque ela tá com fome, então ela não identifica mais fome, saciedade, ela come no automático. Ela come de manhã porque falaram que tinha que comer de manhã, ela come antes de treinar porque falaram que tem que comer antes de treinar, ela come na hora do almoço porque a empresa dela tem intervalo e ela precisa comer naquela hora, ela nem tá com fome às vezes, porque ela comeu de manhã, ela comeu no meio da manhã, comeu de novo antes de treinar, comeu na volta, e aí ela tem que almoçar, depois ela tem que lanchar de tarde de novo. E aí as pessoas não... O único motivo que a gente deveria fazer refeições na nossa vida é por conta de fome. Ninguém vai ao banheiro fazer xixi e cocô porque, eu tô afim agora, vamos sentar lá e vamos ver se sai. Ninguém faz isso. Ninguém vai deitar na cama e falar assim, vamos dormir agora porque tem que ser agora. Não, você tem que estar com sono. São necessidades fisiológicas. Dormir, fazer xixi, cocô e comer. Necessidades fisiológicas, o corpo sinaliza. Então, a gente tem que aprender a detectar esses sinais. Xixi, cocô, a gente aprende com o tempo, quando criança, né? E dormir também. Tudo bem que a gente burla muito esses sinais do sono por conta do dia a dia, por causa de trabalho, porque começa a estudar à noite, porque tá trabalhando de plantão, porque tem que cuidar de alguém que é noturno. E aí a pessoa acaba burlando esses sinais, só que o corpo sofre, tá? Então, assim, igual aprender, fazer xixi e cocô, às vezes a gente precisa aprender, mas daqui a pouco a gente vai fazer. Mas a gente sabe esses sinais, a gente aprendeu a detectar. E com fome e saciedade, a gente não tem feito isso. A gente come uma quantidade que falaram que era pra gente comer, porque tem que ser no tamanho da sua mão, não sei o quê, o outro tem que ser na palma, a mão inteira, a mão fechada. Gente, de onde tiraram essas coisas eu nunca vi em estudo científico nenhum, tá bom? E a gente não lida mais com esses sinais naturais fisiológicos. Então, é muito importante a gente reaprender isso. E a gente consegue reaprender isso quando a gente não tem coisas que nos tiram do controle, entendem? Então, tipo, eu tenho queijo na minha geladeira. Se eu tiver queijo na minha geladeira, eu vou lá beliscar toda hora, sabe? Porque queijo é uma delícia, eu adoro comer queijo. E aí, com um cafezinho, então, fica top. E eu não tô com fome. Pra que eu tô lá beliscando? Sem necessidade, entende? Eu já tô com gordura acumulada, eu tô descontrolada, eu tô com uns negócios aqui, uma celulite que estão me incomodando, e eu não paro de beliscar. Por quê? Porque eu fico atendendo meus desejos o tempo inteiro. Isso é uma coisa. Então, por isso que a gente dá uma limpada na dieta e não tem nada nela que imitem produtos de padaria. Não é para fazer bolinho, não é para fazer receitinha, é para comer comida, tá? É carne, vegetais, ovos, verduras, legumes e frutas, ok? Então, essa é a base da dieta, o que pode, tá? Por que não pode? O que mais que perguntaram? Os lácteos, um dos motivos seria isso, tá? De você comer porque é gostoso. Segundo motivo, tudo que você põe lácteo, você normalmente passa da saciedade, come mais. Por exemplo, se eu fiz um estrogonofe e se eu fiz uma carne ensopada, é bem provável que no estrogonofe eu vá repetir, porque tá gostoso demais, do que com a carne ensopada. A carne ensopada eu saciei, eu parei. Sabe? Eu paro. Eu comi a carne ensopada com, sei lá, uma abóbora assada no forno com azeite e uma couve refogadinha. Comi meu prato ali. Saciei, parei. Isso me ajuda a aprender esses sinais de saciedade, fome reais. E aí tirar os lácteos é importante. Outra, por quê? Porque quando a gente tem o costume de consumir lácteos a vida inteira, e aí a gente acha que a gente não tem intolerância porque não tem os sintomas clássicos de uma intolerância à lactose, às vezes até uma alergia à proteína do leite.
Por exemplo, a enxaqueca crônica, dores articulares, a pessoa tem a vida toda, fala, não, minha mãe tem, meu avô tem, minha avó tem, a família inteira tem, isso é natural da família. Não é, porque a família tem o mesmo hábito alimentar. A família toda toma leite, por exemplo. E a pessoa nunca suspendeu, porque ela nunca desconfiou daquilo. Então, o que custa? Vamos passar um mês aí tentando? Vamos fazer a retirada desses lácteos e vamos tentar perceber se a gente vai melhorar algum sintoma, porque muita gente melhora. Eu faço essa estratégia durante um período pequeno dentro dos meus grupos de emagrecimento. E quando a gente retoma os lácteos, não é que vocês vão ficar a vida toda sem comer isso não, tá, gente? Nós somos num desafio. Quando as pessoas retomam os lácteos, muitas das pessoas que retomam, elas voltam com sintomas que elas não tinham mais. E um desses sintomas, um deles é a enxaqueca, que é bem comum, tá? De acontecer, a pessoa tem enxaqueca por conta de consumo de lácteos. Então é interessante para você ter uma noção se você tem ou não intolerância, de repente para você perceber isso, tá? Eu só vou saber, ter certeza. Ah, mas eu fiz um exame, André, e no exame detectou que eu não tenho. Eu não confio muito nesses exames de intolerâncias, tá? Eu acho que o mais certo, assim, de você saber se você tem ou não, é fazendo tentativa e erro. Tipo, eu vou tentar, se eu ver que tá me atrapalhando, eu retiro. Que tá me dando algum sintoma, eu retiro. Vou ficar um tempo sem, quando eu retomar, se eu sentir o sintoma de volta, eu sei que eu tenho. E outra coisa, cada pessoa tem um certo nível de intolerância. Tem gente que tolera o queijo e o iogurte, tem gente que só tolera o queijo, tem gente que só não tolera o leite, o resto dos lácteos todos a pessoa tolera. Porque os lácteos, na verdade, o que mais tem lactose seria o leite. Mas o problema não é só a lactose, é a própria proteína do leite também, tá bom, gente? Então, para detectar algumas intolerâncias, tá? A gente retira os lácteos. Então, falamos dos lácteos, falamos do porquê evitar produtos de padaria, né? Que imitem mesmo com ingredientes interessantes. E por que é legal a gente dar uma limpada na dieta e evitar outras coisas e ficar mais na comidinha de verdade, que é carnes, verduras, legumes, frutas e ovos, ok? Outra coisa que eu acho legal que é o seguinte, dessa estratégia. Você viu que toda essa listagem que eu falei não tem nada industrializado. Então a retirada de produtos industrializados é importante na nossa vida, durante um período pelo menos, para que a gente consiga limpar realmente. Porque, olha só, nos produtos industrializados, o que acontece? Eles refinam, para começar. Pegam o trigo, por exemplo, refinam, transformam só em amido e dali vão sair vários produtos, que é o que a base da dieta das pessoas hoje. É pão, biscoito, bolacha, macarrão, e aí a base de tudo isso, cereais integrais, e aí as pessoas estão comendo isso o tempo inteiro. Só que são produtos que são ricos somente em amido. Não tem mais uma quantidade de fibras considerável, não tem mais vitaminas, minerais. E se a pessoa, mas e se eu tirar grãos na minha vida, cereais, quando é que eu vou consumir fibra? Nos vegetais. Então, a gente tentar consumir produtos, alimentos mais interessantes, mais nutritivos, que tenham uma densidade nutricional maior, quer dizer, que numa quantidade menor eu tenha mais vitaminas, minerais e fibras do que nesses outros produtos, entende? Não vou teria que comer um monte de pão integral para eu conseguir uma quantidadezinha de fibra que eu poderia estar consumindo numa tigelinha de salada, entendem? E é muito mais nutritivo e tem menos carboidrato. No pão, por exemplo, eu teria um monte de amido que é transformado em glicose depois da digestão, ok? Então, a gente evita todos esses grãos e cereais e tal por conta da pobreza nutricional que eles têm. Então, assim, a gente vai consumir alimentos que são mais verdadeiros. Mas, André, se eu comer batata doce, inhame, aipim, eu posso engordar? Bom, depende da quantidade que eu vou comer disso. Eu vou dar um exemplo meu, tá bom, gente? Quando eu comecei essa estratégia 2 anos atrás, eu vinha de uma low carb.
Mas assim, eu tava fazendo uma low carb muito pesada, assim. Tinha alguns anos que eu tava fazendo low carb e eu entrei naquela fase de carbofobia. Eu tinha medo de comer carboidrato, achei que eu ia engordar de volta, porque eu tava comendo gordura, proteína, e as minhas fontes de carboidrato eram as de baixo amido. Então, todos os vegetais eu fazia purê de couve-flor, eu fazia purê de abóbora, eu fazia arroz de couve-flor, lasanha de berinjela, fazia macarrão de abobrinha, e ficava, caponata de berinjela, fazia esses vegetais, eles que eram a base dos meus carboidratos, e o resto era proteína, e aí tinha os meus queijos e tal, porque a low carb é assim. Daí eu falei assim, vou entrar na Holy 30 junto com a galera, então eu vou no desafio, vou fazer junto, igualzinho. E aí, aquele medo, né, de comer carboidrato, eu falei, meu Deus, eu vou engordar. Mas vamos lá, eu me propus, eu vou fazer. Então, eu comecei a fazer junto com a galera. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que eu parei de comer tantas vezes ao dia, que, na verdade, eu comecei a detectar o que era fome mesmo, o que era vontade de comer. Eu tava lanchando muito com essa história de low carb, de queijinho, de pãozinho low carb, essas coisas. Eu percebi que eu mesmo consumindo aipim, batata doce, a banana da terra, eu não estava engordando, pelo contrário, eu cheguei a secar nos primeiros dias, porque depois eu comecei a exagerar. Mas isso foi erro meu. E eu assumo, gente, eu não tenho vergonha de falar nada disso não, tá bom? Eu não sou perfeita, eu sou igual a vocês. Eu também tenho as minhas dificuldades, tá bom? Então, eu comecei a secar consumindo os carboidratos. Eu falei, uai, viado, nem acredito. Nem acredito. E assim, qual é a quantidade ideal? Você falou que quando você começou a errar, você parou de emagrecer. Bom, é porque eu comecei a exagerar mesmo. Se você pega o seu prato e você sabe da importância que a proteína tem, que de todos os nutrientes naturais, todas as comidas de verdade que existem, né, que a natureza nos dá. O que tem de maior densidade nutricional, o que é mais importante, é a proteína, são as carnes, né? As carnes dos animais comestíveis dentro da nossa cultura e ovos, né? E aí a carne que eu falo é tudo que é bicho que a gente pode comer, inclusive os frutos do mar. Então, as proteínas e aí está incluído ovos. Então, tendo consciência que no teu prato o principal é a carne, o resto vai vir complementando. Então, se eu colocar no meu prato uma quantidade de proteína que eu sei que vai me saciar, uma quantidade boa de proteína, não precisa ser a palma da minha mão, tá bom? Uma quantidade boa. Pra mim, uns 2 bifões, talvez, grossos, eu adoro. Aí boto uma quantidade de carne e aí complemento com verduras. E aí eu vou colocar o meu tubérculo, um pouco de batata doce ou um pouco de aipim. E como o meu prato já tem outras coisas, eu não vou comer um monte, entendem? E aí eu consigo consumir uma quantidade que não vou estar exagerando. Eu exagero a partir de quando? Quando que eu consigo exagerar nesses tubérculos a ponto de não emagrecer com eles? Quando eu começar a priorizar eles, sabe? Ah, tô com vontade de comer uma banana da terra, vou lá e boto para assar. Gente, cadê a proteína da refeição, sabe? Eu tô priorizando a banana da terra, não é mais o ovo, não é mais a carne, a proteína, entende? Ok? Eu falei aqui, querida Thaís, que lácteo nenhum, tá? Agora há pouco. Vamos lá. O que mais que eu precisava falar? Vamos entrando aqui nas perguntas, que eu acabei falando, e atropelei as coisas, né? Então, lácteo nenhum, gente. Por que não? Porque a gente come porque tem vontade, e não por fome. Porque a gente come além da saciedade, tá? E aí a gente fica com dificuldade para acertar nas quantidades que nos saciam. E outra porque os lácteos têm um potencial muito grande de intolerâncias e alergias. Então nós vamos tirar tudo que tem esses potenciais da alimentação nesse momento, ok? Vamos aos adoçantes. Por que não adoçante então, Nutri? Eu não consigo viver sem adoçar as coisas. Bom, açúcar não preciso nem falar, porque açúcar é unânime. Todo mundo sabe que o açúcar faz mal,
ok? Ah, mas é um café no dia. Não interessa, então tira o café. Porque é nada que é doce. Por quê? Porque nós estamos com o paladar alterado. Nosso paladar está acostumado com coisas doces demais, com coisas salgadas demais, por conta dos industrializados. Vocês já pararam para perceber, para ler rótulo e observar que tudo que é salgado, industrializado, tem açúcar no rótulo, e tudo que é doce tem sódio? Gente, eles têm os dois, açúcar e sódio, em tudo que é industrializado. E isso tem alterado o nosso paladar. Então a gente só consegue hoje gostar de coisas que têm sabor forte. Tem que ficar atacando aditivos químicos na alimentação. A gente tem que ficar usando alteradores de sabor, coisas com sabor artificial, corante, um monte de coisa que é química, que não tá, nosso organismo não está preparado para receber essas coisas. Elas são agressivas. Então, como a gente vai fazer um mês detox, um mês de limpeza, a gente vai tirar todos esses industrializados, inclusive a gente vai tirar também os adoçantes, até os naturais, por conta desse paladar alterado. A partir do momento que você precisa adoçar uma coisa, ela já não está mais natural. A pessoa que gosta de café, ela gosta do café, ela não gosta de café com açúcar, senão ela gosta do doce do açúcar e não do café. A pessoa que gosta de chá, ela gosta do chá puro e não do chá adoçado, senão ela gosta do doce, tá bom? Então, se ela quer sobremesa, ela vai ter que ficar sem, porque ela precisa, se ela tá com sobrepeso, né? Ou se ela tá com alguma taxa alterada, ela precisa se desvencilhar disso. Para ela sair disso, ela precisa dar um tempo, entendem? Então, a gente ficar um período sem precisar adoçar as coisas vai ajudar a gente nesse processo de desapego. Porque não... Gente, esses dias tinha um médico aí debatendo um monte com o pessoal que acompanha ele sobre esse lance do deixar de comer doce. Deixar de comer doce é parar de comer doce. Só assim que você vai conseguir. Ai, me conta aí qual é o segredo, qual é o milagre, como que eu faço, que fórmula que eu tomo, que alimento que eu posso consumir, que eu paro de comer açúcar. Parando de comer açúcar, não existe nada milagroso. Quanto mais tempo você passar sem colocar esse gosto forte, alterado no seu paladar, mais você vai desapegar. Olha um exemplo. Quando a gente come um chocolate, por exemplo, eu comi chocolate ontem. Se eu fechar os olhos agora e pensar no chocolate, eu consigo sentir até o cheiro dele, sabe? Se eu pensar em todos os detalhes dele derretendo na minha boca, eu sentindo, eu sei detalhes minuciosos dele. Por quê? Porque tá fresco na minha memória. Se eu ficar um tempo sem consumir, eu lembro dele, mas eu não lembro com tantos detalhes. Eu consigo dizer não para quem me oferecer de uma forma muito mais fácil e determinada do que se me perguntarem se eu tivesse comido ontem. Se me oferecessem hoje, eu ia falar assim, acho que eu quero. Eu não tenho controle ainda. Por quê? Porque eu estou viciada, eu estou apegada demais. Então a gente tem que criar o desapego. Para a gente conseguir desapegar, desfazer esses laços fortes que a gente criou com alguns alimentos, a gente precisa se afastar deles. Ok? E aí depois, quando você começa a ver resultado no teu corpo, quando você começar a acordar mais disposto, dormir melhor, ter um dia mais ativo, parar com aquela sonolência o dia inteiro pós-almoço que as pessoas têm, passar a tarde inteira se arrastando. Quando isso sumir da vida de vocês, as dores articulares começarem a sumir, a enxaqueca desaparecer, sabe? As taxas começam a melhorar, as roupas começarem a ficar mais folgadas, vocês vão estar no controle, vocês vão estar em outra posição, vocês vão olhar para os alimentos que vocês não tinham controle antes com outros olhos, determinados, assim, olha, hoje não. Você vai falar não sem dor, sem sofrimento, sem apego, porque hoje, se você falar assim, eu não quero não, todo mundo tomando sorvete, você não, você fala, não, quero não, mas assim, com aquela sofrência, parece que nunca mais na vida vai existir sorvete na face da terra, se a única oportunidade é agora que o pessoal tá te oferecendo. É um sentimento de dor. É ir numa festa e não poder comer o que a galera tá comendo. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer. E não é assim. Então, assim, a gente tem que ter uma relação diferenciada com os alimentos. A gente não pode
ter descontrole. Se a gente não tem controle sobre as nossas decisões, porque a comida não pula dentro da sua boca, é você que põe. Você que vai lá com a sua mãozinha, escolhe e enfia para dentro da sua boca. Se você não tem controle sobre você mesmo e o resto da sua vida, entende? As outras coisas, não é só isso. Então, as pessoas que conseguem ter mais controle na alimentação, que começam a emagrecer, que dormem melhor, que acordam mais dispostas, que começam a ter as taxas melhoradas, elas se tornam pessoas mais determinadas, elas se tornam pessoas mais decididas. É tão bonito ver isso, gente. Olha, tantas pessoas que a gente cuida aí durante esses anos todos aí com o grupo, que é magnífico, a gente dá poder a elas, sabe? E às vezes parece besteira, fala assim, mas essa menina tá falando aí de um mês de alimentação, vai me fazer tudo isso? Vai fazer tudo isso. E vocês têm que acreditar em vocês. Primeira coisa, para qualquer coisa que vocês decidam na vida, vocês querem que a coisa dê certo, vocês têm que acreditar que vai dar certo. Vocês começam o negócio falando, não sei não, já tá fadado ao fracasso. Tá bom? Então, determinação. Fala assim, não, eu vou fazer esse negócio direitinho, do jeito que tem que ser feito, porque eu decidi assim e acabou, ponto. Não tem ninguém que vai te fazer sair disso. É você, sabe? Quem tá no comando é você e tem que manter você no comando. E cada dia que você vence, cada dia que você faz a coisa dar certo, mais forte você se torna, e mais decidido, e mais determinado. E cada dia vencido, mais empoderado você fica, tá bom? Então, o adoçante, gente, ele atrapalha isso. E outra coisa em relação ao adoçante é o seguinte, para pessoas que têm o apego com açúcar, não vai ajudar, porque vai continuar com o paladar doce demais, você trocou 6 por meia dúzia. No dia que não tiver o com adoçante, você vai acabar comendo o que tem açúcar mesmo. Então, não ajudou em nada, continua viciado. Segundo, porque o adoçante, apesar de às vezes alguns não terem nem calorias, eles ainda têm um estímulo via cérebro de produção de insulina, porque chega o paladar doce na boca, presta atenção, na natureza, tudo que tem sabor doce é carboidrato, ok? Então você colocou alguma coisa doce na boca, tipo um chiclete, tipo um café adoçado, com, sei lá, com sacarina, que seja, que é 0 caloria. Você vai ter um paladar doce na boca e o cérebro, opa, carboidrato tá vindo aí. Faz estímulo no pâncreas, vão produzir insulina. E aí esse estímulo de insulina várias vezes ao dia, porque a pessoa não toma um cafezinho, ela toma várias vezes ao dia. Então, não, tira, gente, tira. Com o tempo vocês conseguem aprender. Uma coisa que eu falo muito com meus pacientes no consultório é o seguinte, a gente aprende a tomar o café igual o vinho. Eu tenho certeza que todas as pessoas que gostam de vinho hoje, que gostam mesmo de vinho, primeiro gole que elas deram na vida, elas não falaram assim, nossa, que delícia esse negócio. Tenho certeza que não, certeza. E elas insistiram e aprenderam a gostar de tomar vinho, não foi? Então, e hoje elas conseguem até saber, às vezes, que tipo de uva, tem gente que é feríssimo, né? Mas tem gente que consegue ver se o vinho é bom, se o vinho é mais isso, mais aquilo. Eu não sei dizer, porque eu não quis aprender a gostar de vinho. Mas a pessoa aprendeu, ela insistiu naquilo e aprendeu. O café é a mesma coisa, gente. Não adianta você pegar um café ruim e querer, de uma hora para outra, tirar o seu doce e começar a gostar dele no outro dia. Vai sentir aquele negócio amargo, ruim. É natural, porque você não gosta de café mesmo. Se você gostasse de café, você já passava a tomar naturalmente. E aí você escolha um bom café, um 100% arábico, faz ele um pouquinho mais fraco nos primeiros dias, e aí depois você vai acostumando, insiste, não é ficar sem o café que você vai passar a gostar, não. Tem que insistir em tomar ele mesmo assim, mesmo que seja uma quantidade menor, mas com o passar dos dias você vai aprender, ok? Gente, álcool, eu acabei de ver álcool escrito ali. O álcool, gente, para quem está no processo de emagrecimento, para quem quer se manter magro, não rola, né? Não tem como, porque o álcool, ele na via metabólica, ele é desviado para transformado em triglicerídeo. Então ele aumenta moléculas de armazenamento de gordura. Pessoas que querem se manter magros, ter produção de triglicerídeo aumentado não vai ajudar, entendem? Então, durante esses 30 dias, a gente não vai fazer o consumo de álcool, mas
para a vida de vocês, porque eu sei que pessoas querem socializar, essa vida social, quer sair com o marido, a namorada, fazer, né? A galera tá bebendo horrores e ele vai ficar ali de careta, né? Ele quer ficar, né, de boa. Então, o ideal é você procurar algo que seja não tão forte como um álcool destilado, tá? Que é muito álcool, a concentração de álcool é alta. E também nem cerveja, porque você acaba bebendo uma quantidade muito grande, que ninguém bebe uma cerveja, né? Então, tipo um vinho, alguma coisa assim seco, mas para depois da nossa história aqui de desafio, tá bom, gente? Durante o desafio, nada de álcool, nada de lácteos, nada de adoçantes, nada de industrializados. Esses 4 pontos eu já expliquei, não foi? Ok? Tá tudo certo? Entenderam todas essas partes? Não pode vinho, nem álcool, nem nada durante o desafio. Eu expliquei para vocês, para depois, quando vocês quiserem viver a vida de vocês na socialização. Final de ano tá vindo aí, né? Natal, vai encontrar com a família, com os amigos, vai querer se divertir. Então, é uma coisa mais sutil que vocês conseguem curtir, é um vinhozinho seco, beleza? Entendido? Bom, continuando. Mais leite sem lactose pode? Não, nada de lácteo. Eu não falei nada de lactose, eu falei nada de lácteos, tá bom? Amendoim. Gente, amendoim é leguminosa. O que é leguminosa, Nutri? Você falou leguminosa num lugar, falou legumes em outra. Legumes, gente, no Brasil é diferente de legumes nos Estados Unidos, tá? Aqui, leguminosas são feijão, lentilha, grão de bico, soja e o amendoim. Esses que dão em vagens, tá? Esses que dão em vagens. Mas a gente não come a vagem, a gente come as sementes, não é isso? Os grãozinhos. Esses que a gente come, os grãozinhos, a gente vai evitar. Por quê? Bom, a gente sabe que a retirada desses grãos na dieta das pessoas aumenta 70% de sintomas em doenças autoimunes, em alergias, intolerâncias. Eles têm potenciais alergênicos, eles causam irritações na mucosa intestinal. E aí a gente evita, tá? Cereais, grãos. Por quê? Porque eles têm toxinas, tá? E essas toxinas, elas acabam irritando a mucosa realmente. Então, por isso que tem tanta gente que quando come esses tipos de leguminosas, tem distensão abdominal, tem gases, o intestino não fica legal, maioria das pessoas, tá? Tem depois que a gente passar pelo processo de emagrecer, quiser consumir, eu tenho aí, eu acho que eu já fiz uns posts sobre isso, eu posso explicar para vocês depois como consumir, mas nesse desafio não vai ter, tá bom? Nada de leguminosa. O que é leguminosa? Feijão, grão de bico, soja, lentilha e o amendoim. Ok, gente? Combinado? É isso. Pode treinar na mesma intensidade que antes? Pode, tranquilamente. Uma coisa muito importante que eu precisava falar com vocês, gente. Vocês vão comer de novo, porque eu falei lá no começo. Vocês vão comer somente se tiver fome e até a saciedade. Sem fome, não come. Bom, deu fome, come. Quanto? O tamanho da sua fome. Dê preferência aos pratos, tá? Do que ficar beliscando. Beliscar, gente, não nutre ninguém. Beliscar... Vamos lá. A gente tem evidências científicas já de que quanto mais vezes a gente come, maior é a dificuldade da gente se manter magro, tá? Tem evidência científica já. Já mandei aí já link de artigo para vocês que me perguntaram, porque eu já falei isso em outras lives. E comparando, às vezes, com a mesma quantidade calórica, 2 grupos, um comia 2 vezes ao dia e o outro comia 6. A mesma quantidade de calorias. O grupo que comia 6 não emagreceu e o outro emagreceu com a mesma quantidade de calorias. Então, comer menos vezes. Qualquer coisa que vocês comam,
conta como refeição, porque o corpo está passando por processo digestivo. Tem mastigação, digestão, absorção, vai ter estímulo hormonal, vai ter enzimas participando, vai ter todo o processo que você teria consumindo um prato de comida, você vai ter comendo um pedaço de coco. Só que, lógico, que os estímulos menores, mas vai ter. Então, vou tomar café com óleo de coco de manhã. Você está achando que você não está ingerindo caloria, que não é nada, não conta como refeição? É refeição. Então você tem que contar. Com café com óleo de coco de manhã, almoço e jantar. Eu estou fazendo só 2 refeições, tá? O que você está comendo? Eu almoço, janto, mais nada. Não, à tarde às vezes eu belisco um pedaço de queijo. Eu sei que não tem queijo nessa história, mas só exemplificando o que as pessoas falam. E de manhã, às vezes, eu como um punhado de castanha. Tá, então você está fazendo 4 refeições. Não, eu faço 2. Não, você está fazendo 4. Porque uma é as oleaginosas, o almoço, o jantar, e a outra é o pedaço de queijo. Então são 4, tá bom? Então, diminuir a frequência que a gente come vai ajudar a gente a emagrecer. Para quem quer emagrecer, tá? Outra dica para quem quer emagrecer se quiser, tá? Transformar esse desafio num desafio mais baixo em carboidrato, ou seja, low carb, é só evitar os tubérculos. O que é tubérculo, Nutri? Batatas, todas as batatas, inhame, aipim e o cará, tá? Todos essas raízes robustas, essas grossas, eles são os tubérculos, ok? Evitar estes vai ajudar num processo de emagrecimento mais eficiente. Não que você não consiga emagrecer comendo essas coisas, mas seria um pouco mais rápido se vocês evitarem ter esses tubérculos na dieta. Tubérculos e frutas doces. Por quê, Nutri? Porque dependendo da quantidade que vocês colocarem no prato de vocês, isso pode aumentar demais a insulina de vocês. E a gente já sabe que a insulina, se ela é elevada demais, ela pode ter um potencial muito grande de acúmulo de gordura. Porque uma das funções da insulina é aumentar triglicerídeo, tá bom? Então, aumentou a insulina, a gente aumenta o armazenamento de energia no corpo. Okay? Não só em forma de glicogênio no hepático e glicogênio muscular, mas a gente também armazena gordura, tá bom? O que mais que eu preciso falar? Eu vou ler as perguntas de vocês já. Comer somente com fome até a saciedade. Preciso comer antes de treinar? Se eu tiver fome. Se eu não tiver fome, não. E outra, preciso comer antes de treinar? Eu estou com fome e eu vou treinar. Bom, se você está com fome e vai treinar daqui a pouco, eu prefiro que você vá treinar com fome, sabia? Sabe por quê? Se você come e daqui a pouco tá indo treinar, não deu tempo de fazer digestão. Você vai treinar com aquilo no seu estômago. E aquilo ali pode até te atrapalhar no treino, a ponto de que você começar a treinar e ficar querendo voltar, porque o corpo não quer fazer processo digestivo naquele momento. Ele não vai parar tudo que ele está fazendo, os movimentos, e vai fazer processo digestivo. Você está desviando todo o fluxo sanguíneo que ia ser desviado para o seu trato gastrointestinal, para os seus músculos. Então, ele interrompe aquele processo para fazer os movimentos. E aí, você vai passar o treino inteiro com o que você comeu antes do treino dentro do seu estômago, só te atrapalhando. E ajudar mesmo não ajudou em nada, tá bom? Então, é preferível, às vezes, ir treinar com fome mesmo. Durante o treino, essa fome vai passar. A fome nossa, ela vem numa onda. Ela vem e vai embora, se você não atender. E aí, quando ela voltar de novo, você come. Você já vai ter terminado o treino. Beleza? Agora, se você tem tempo para fazer esse processo digestivo, aí você pode comer, esperar fazer o processo digestivo 1h30, 2 horas, e depois você ir treinar. Se você tiver fome. Se não tiver fome, não justifica, tá bom? O que mais? Fome emocional e fome de verdade. Então, muitas vezes a gente precisa se questionar. Fala, será que eu comeria agora um ovo cozido? Esse do ovo, eu gosto de dar esse exemplo maravilhoso. Fala assim, ovo cozido agora não. Eu falei, não tô com fome então. Igual tem gente que começa bem assim. Nutri, me dá uma outra opção aí de manhã. Eu acordo de manhã, não tô mais conseguindo comer ovo. Eu falei assim, já parou pra pensar que talvez você nem esteja com fome de manhã? Porque se você não tá com vontade de comer ovo de manhã, seja mexido, cozido, omelete,
frito, qualquer preparo, é bem provável que você não esteja com fome. E você tá com o hábito do café da manhã. Vai no automático, sabe? Vai no automático. Acorda, vai pra cozinha, prepara, vai... Toma só o seu café preto puro, ou seu chazinho, ou bebe só sua aguinha e vai embora. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer suas coisas. Na hora que a fome aparecer, você come. Se não for a hora de uma refeição grande, sei lá, belisca umas castanhinhas, só um pouquinho. Não é pra matar a fome com lanche. Lanche, gente, é alguma coisa pra tirar um desconforto, tá? Você ficar lanchando toda hora não vai ajudar você no processo de emagrecimento e nem se manter magro. O lanche é algo que, tipo, eu tô com uma fome agora, só que eu sei que eu não vou poder almoçar. Hoje eu tô numa correria danada, tô indo viajar, tô indo buscar a criança não sei aonde, ter reunião daqui a pouco, eu não vou parar pra almoçar, eu vou lanchar. Aí vou lá com um punhado de castanha, e aí pronto, na hora que eu puder, eu vou parar e fazer minha refeição importante. Principalmente quando eu tenho certeza que eu vou ter daqui uma hora uma refeição, horário pra comer. Então, por exemplo, são 11 horas da manhã e eu sei que meio-dia eles vão liberar a gente para almoçar na minha empresa, exemplo. E aí, 11 horas, minha barriga começou, fome. Eu falei, eita, aí tá, pega um punhadinho de castanha, quanto? Sei lá, às vezes 2 castanhas já vai me tirar aquele desconforto. Ou então eu espero, bebo uma água, tomo um cafezinho, daqui a pouco eu tô indo almoçar. Ninguém morre porque pulou uma refeição, senão a gente não estaria aqui. Nossa raça humana teria sido extinta se a gente não tivesse capacidade de pular algumas refeições, ok? Nós temos habilidade muito grande de pular refeições, ficar sem comer, tá? O jejum, gente, pra gente, ele não piora a gente, não faz a gente ficar tremendo, desmaiando, suando. O que faz isso é hipoglicemia. Mas a hipoglicemia não é por causa do jejum? Não, é porque você está em comer carbo demais e a sua glicemia não fica normal. Ela sobe e cai muito, sobe muito e cai muito. Nesse cai muito você tem sintoma. Se você para de subir muito a sua glicemia, você vai parar com os sintomas também. Então vocês vão ver que com a alimentação de verdade, com esse tipo de alimentos que eu estou liberando para vocês para consumir essa semana, esse mês, vocês vão perceber que a glicemia de vocês não oscila mais. Que quando passar de 3 horas sem comer, a fome não vai vir logo e que não vai ter sintoma nenhum se a fome aparecer. No máximo que você vai sentir é a barriga dando uma roncadinha, ok? Não fiquem com medo. A gente só tem hipoglicemia quando a gente está comendo muito carboidrato refinado. E não vai ter mais isso na nossa alimentação. Então, gente, presta atenção. Carboidratos bons vão estar na dieta. Se vocês quiserem manter os mais robustos, pode. Mas para quem está querendo perder muito peso, eu retiraria. Essa é uma dica, tá bom? Os tubérculos, as raízes robustas e as frutas doces. Quais são as frutas doces, Nutri? Quase todas, tá? Quase todas as frutas são doces. As únicas que não são as 2 gordurosas, o abacate e o coco. As 2 azedas, que são usadas para suco, limão e maracujá. E as berries, tá bom, gente? As berries são as frutinhas vermelhas. A melancia é fruta vermelha? Não. Berries, gente, essas frutinhas selvagens. Morango, mirtilo, amora e framboesa, ok? E aí, quando eu falei dos tubérculos, Nutri, você falou que pode aipim, né? E então eu posso comer tapioca, eu posso comer farinha de mandioca. Não, gente, se você quer se manter magro, melhor evitar a farinha dessas coisas. É muito mais fácil você exagerar na quantidade de mandioca se você comer ele desidratado em forma de farinha, do que se você comer a mandioca cozida ou frita. Porque aí tem volume ali, tem líquido, tem mais fibra, vai te ajudar a saciar de uma forma muito maior do que você ressecando aquilo e transformando numa farinha, ok? Que mais? Vamos lá. Legumes, leguminosos, kefir. Pode kefir, Nutri? Bom, se lácteo nenhum pode, kefir de leite não. Mas e o kefir de água? Nutri, o que é kefir? Tem gente que não sabe nem o que é kefir. Kefir, gente, são bactérias que você coloca para fermentar. E aí ele produz um fermentado. Normalmente, o mais conhecido é o kefir de leite, que transforma num iogurte. Alguém vai lembrar aí que a avó fazia isso em casa,
Era um monte de bolotinha branca que você coloca no leite e ele transforma num iogurte. E esse iogurte é super rico, porque ele tem assim mais de 30 cepas diferentes de lactobacilos, de leveduras e tal, essas coisas assim. Aí tá, você toma aquele negócio que é rico, não. O de leite é maravilhoso, o na água você bota para fermentar no açúcar. Você bota açúcar, bota as bactérias ali, ele vai consumir aquele açúcar. No do leite ele consome a lactose. No da água ele consome o açúcar. O produto final disso, tanto do leite quanto o da água, tem que ser azedo. Por quê? Porque fermentou todo o carboidrato. Fermentou todo a lactose, fermentou todo o açúcar. E aí essa água fermentada as pessoas tomam, ok? Então o kefir de água feito em casa, se ele tiver azedíssimo, pode, ok? O kombucha, que também é um outro fermentado, só que ele é feito com uma placa de bactérias que é chamada Scooby, não é isso? E aí ele é fermentado no chá. O kombucha, ou kombucha, que tem gente que chama de formas diferentes, ele também pode ser usado, mas cuidado com os industrializados, os que vêm já prontos, porque eles estão vindo docinhos. E eu já vi gente ter cárie com kombucha. Então, não está fermentando direito, ou então estão acrescentando açúcar depois. E aí, se ele tiver doce, não está fermentado de forma eficiente, tem açúcar, ok? Então, evite. Se você for fazer o seu kombucha, aí tudo bem, aí você deixa fermentar bastante e tal. Milho não pode, nada de cereais, gente, nem grãos, leguminosas, nem cereais. Cereais são o quê? Milho, trigo, arroz, aveia, amaranto, quinoa, já esqueci, tem tanto, né, gente? Esses farelos aí, não pode. Por que nutre? Por conta desses fatores antinutricionais, por conta do glúten, que também é um fator antinutricional, é uma toxina, o glúten. Então eu tô tirando tudo que possa causar alergias e intolerâncias. Então, não eu tô tirando, eu tô usando um exemplo de dieta proposta em cima disso, ok? A Halitaria é assim, a paleolítica também é assim. A gente não evoluiu consumindo essas coisas. Na nossa era evolutiva, a maior parte que existimos na face da Terra como hominídeos tem mais de 2,5 milhões de anos. Dentro desse período todo, a gente se alimentou de quê? Carnes, caça, pesca e coleta. Ponto. Não tinha grão, aveia, não tinha trigo, não tinha nada disso. Tá? A gente começou com isso depois da era neolítica, que já veio com a agricultura, e na verdade quando a gente iniciou esse processo de plantação de cereais, foi para alimentar os nossos animais, para a gente poder comer os animais. Era para engordar os animais, então a gente está engordando nós mesmos, comendo isso como base da nossa dieta, ok? Então são coisas que não ajudam no processo de emagrecimento. Você tem que comer muito pouco para emagrecer e ficar passando fome. E essa não é a proposta. Eu não quero ninguém passando fome. Deu fome, come. O quê? O que está proposto na alimentação. Carnes, vegetais e ovos. Combinado? O que mais? Se você não tem fome o dia todo, fica sem comer o dia todo? Fica. Seu corpo não pediu. Quem quer emagrecer, evite as frutas, né? Isso. Gratidão, obrigada a vocês. Obrigada. Todo tipo de fruta liberado. Para quem não tem muito peso para perder, pode estar consumindo qualquer fruta. Gente, a fruta entra na mesma situação do que o adoçante que eu falei. Você ficar consumindo uma coisa doce várias vezes ao dia, então. E outra coisa, é um lanche, tá? Você comeu, é lanche. Você ficar comendo frutinha no meio da manhã, frutinha no meio da tarde, você está interrompendo um processo que seu corpo poderia estar usando suas reservas e está colocando energia para dentro. Vamos num exemplo aqui que eu sempre dou, que eu gosto muito. Imagine que o seu corpo é um celular e ele está cheio de energia, você carregou e está 100%. Só que agora tem energia demais, eu preciso gastar esse negócio, né? Não é isso que a pessoa quer quando quer emagrecer? Então, para eu gastar, eu tenho que deixar meu corpo gastar. Se eu ficar enfiando esse telefone toda hora a bateria para carregar, eu não vou baixar essa bateria nunca.
Entende? É a mesma coisa que ficar comendo várias vezes ao dia. Então eu tenho que dar intervalos maiores entre as refeições. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que comer bem. Eu não posso ter medo de ter fome. Se eu tô com fominha, não é fome. Espera a fome chegar. Deixa a fome chegar para você fazer um prato bem feito e comer. Não é para comer pouco, gente. Essa história de comer pouco tá errada. É para você comer bem, sacie, sabe? Não é palma da mão de carninha. É bifão, bota um bifão gostoso no seu prato, com suas verduras, e come, sacie. Aí, você vai ficar tão bem saciado que você vai comer só muitas horas depois. E nesse intervalo, o teu corpo vai ter acesso às suas reservas. Então, deixa a fome aparecer, deixa ficar saciado e não ter fome tão cedo. Ok? É importante isso. A gente não precisa carregar a comida com a gente o tempo inteiro. A gente não precisa ficar comendo agora, já pensando na próxima refeição. Isso é prisão, gente. Vocês vão ter uma liberdade enorme com isso. Tira esse peso das costas de vocês, sabe? Tentar ser mais natural, sabe? Deixar o corpo sinalizar quando ele precisa, tá bom? Isso vai ajudar muito. O whey tem adoçante, tá? E é um industrializado. Então, não. Gente, se vocês estiverem tomando qualquer coisa que tenha corante, adoçante, não pode esse mês inteiro. Colágeno, BCAA, whey, esses negócios em pó que tem coisas industrializadas, sabor artificial, aroma, não sei o que. Não, tá bom? Senão a gente não tira os agressores. Então, Paula, ela perguntou se um dos erros na low carb pode estar associado ao consumo de frutas com alto índice glicêmico. Não se usa frutas em low carb. No máximo, abacate e coco. Então, as frutas secas, gente, é o seguinte. Nutri, já que nessa estratégia eu posso consumir fruta, eu não tenho muito peso para perder, eu quero perder só um pouco, eu quero manter umas frutas de vez em quando. Tá bom? Tá. E você falou para eu não comer fruta sozinha no meio da tarde, que pode... É mais uma refeição que eu tô fazendo e tal, então eu vou acabar de almoçar e vou comer uma frutinha. Beleza? Tá bom. E se essa fruta for desidratada? Passas, por exemplo. Eu vi a menina falando aí. Passas. Bom, gente, presta atenção. Qual é a diferença da fruta desidratada para a fruta in natura? Que tem menos água, não é isso? Só. Porque a quantidade calórica é a mesma. E as vitaminas, minerais que tem nessa daqui também, ok? Quantidade calórica, quantidade de carboidrato. Só que quando ela está desidratada, eu tenho a capacidade de consumir muito mais do que quando ela está in natura. Cabe mais no meu estômago, ela está menor. Então, cuidado com fruta desidratada, ok? Agrava as doenças autoimunes, sim. Solúvel, mas evite, não tem a mesma qualidade. É isso aí. Isso, do café solúvel. Gente, tem posts permitidos e proibidos? Tem. Queijos não, já falei. Vinho por enquanto não. Suco, gente. É o seguinte, vamos explicar dos sucos. A Nutri, você falou que pode fruta, então eu vou tomar um suco. Gente, o suco é o seguinte... o suco é a extração da frutose. Eles pegam a fruta, que tem lá fibras, vitaminas e minerais, e extrai só a frutose, praticamente, com um pouco de vitamina e mineral. E aí você bebe aquele monte de frutose. O que é frutose? É açúcar da fruta, né? Então, você beber carboidrato, bom, se a gente está evitando carboidrato, se a gente sabe que estratégias de baixo carboidrato emagrece, porque carboidrato demais engorda, carboidrato demais atrapalha o emagrecimento, fica meio confuso, né? Meio contra o meu objetivo eu ficar bebendo algo que seja carboidrato. Então, bebidas doces, gente. Igual água de coco, suco de laranja, suco de manga, suco de fruta doce, você está concentrando a frutose e ainda perdeu as fibras. Então não é interessante. É a mesma coisa que o tal de suco detox. Eu acho engraçado.
Mas por quê? Eu vou bater tudo, vou perder a maior parte das fibras, tô tomando um líquido numa quantidade que de repente se eu fosse mastigar eu não consumiria aquilo tudo. Então é preferível você pegar a sua couve, as folhas que você está adicionando dentro desse suco e fazer um refogadinho e pegar as frutas e comer a fruta. Porque tem fibra ali. Gente, vamos mastigar. A gente não é bebê mais que tem que ficar tomando papinha, tá bom? Que mais? Café puro, gente, é livre. Café e chá e água é livre à vontade. Pode beber desde que eles não estejam adoçados. Gente, são só 30 dias, pelo amor de Deus, vocês vão ficar a eternidade. Calma. Eu consegui me adaptar. Ela tá falando que em 15 dias ela se adaptou com café. Em 5 dias eu já tava tomando café sem fazer cara feia. Canela. Gente, temperos. Temperos. Os naturais, né? Nada de sazon, quinó, nada disso, gente. Tem glutamato monossódico, faz mal pro sistema nervoso central. Eles aumentam a liberação de neurotransmissor, causa estresse, ok? E tem, pra pessoa que come na rua, não tem como evitar, né? Porque eles colocam em tudo isso. Quem come em restaurante japonês tem no shoyu, cuidado, tá, gente? Esses negócios industrializados. Vamos evitar. Tem no ketchup, tem em tudo que é industrializado, tem sopinha pronta, tem congelado, chips, biscoitos, tudo tem o tal do glutamato monossódico. Então vamos evitar. Temperos, quais são os temperos bons? Além dos frescos, que é alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, aquele outro alho poró, todos esses frescos, ainda tem os outros em pó, páprica, cúrcuma, açafrão, cominho, tem louro, manjericão pode ser fresco ou negocinho, né? Orégano. Nossa, a gente tem uma variedade, gente, tão enorme de temperos. Pode abusar dos temperos para fazer os preparos de vocês, as carninhas gostosas, para botar nas suas verduras. Não tem que ser só salada crua, tem um monte de forma de preparar os vegetais maravilhosos. Faz um purê, faz um soufflé, faz uma tortinha com ovo, sabe? Bota para assar no forno com azeite. Tem N formas de preparar. Pega a carninha moída e enrola na abobrinha fatiadinha, assim, bem fininha. Faz tipo um canelone, sabe? Eu sei que a gente vai ficar sem queijo nesse momento, mas a gente vive sem, gente. Ninguém vai morrer, são só 30 dias, passa rápido. É bem legal, vocês vão desapegar de um monte de coisa. É bem bacana, vocês vão sentir sintomas maravilhosos, vão perder sintomas ruins, vão ter sintomas bons agora, de acordar, ficar mais disposto e tal, se sentir mais magro, menos inchado, tudo isso, tá, gente? Ok? Vamos lá, deixa eu continuar aqui, que eu acho que já tá quase dando meu horário, né? Comecei tomando creme de leite. Não, esse aqui não. Quantos quilos perder é muito relativo. É relativo. 2 minutos pra terminar, gente. Aqui, deixa eu ir no final. Mostarda, gente. Tem uma mostarda da Heinz, eu acho que é. Ela é toda natural. É assim, ó, vinagre, páprica, sal e água, os negocinhos assim, tá? Dá uma olhadinha. Igual eu só almoço fora, ela disse que o restaurante Fit, não, Fit é tenso, gente, porque eles colocam óleo de vegetais. Gente, óleo não, óleo é industrializado, óleo é inflamatório. As pessoas ficam com medo de comer carne com gordura, porque tem gordura saturada, por causa do colesterol, mas não é colesterol que entope a artéria, o colesterol só para ali naquela artéria porque tem inflamação, porque a parede da artéria sofreu lesão, e ela sofre lesão por causa de inflamação que a gente causa dentro dessa artéria. Com o quê? Com comida industrializada, principalmente óleos vegetais. Então vamos evitar os óleos vegetais, ok? Porque eles são inflamatórios. Óleo de soja, de milho, de canola e de girassol. O que eu uso, Nutri? Banha, manteiga, óleo de coco e o azeite.
beleza? Gente, vai terminar. Eu espero ter ajudado, tá? Era mais para tirar as dúvidas mais comuns sobre leite de coco feito em casa. Dá para consumir, gente, mas tentem ficar mais no basicão, tá? Não lanchar muito. Faz um pratão de comida, come, fica saciado o dia todo, tá bom? Evite ficar bebendo coisas, porque as coisas líquidas elas saem do estômago muito rápido. Muito obrigada, gente. Ó, um beijo no coração de vocês. Vocês são demais. Vai ficar gravado aí até amanhã às 18. Beijo. Amo vocês. Obrigada.